Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aí novamente reunidos para rezarmos com o Salmo e também aprendermos dele. Então, para que isso aconteça de fato em nossa vida, peçamos que o Espírito Santo nos ilumine, clareie a nossa inteligência para rezarmos, compreendermos e vivenciarmos em nossa vida aquilo que os Salmos nos chama hoje a rezar. Então peçamos: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos e permanecei para sempre. Amém. Então assim hoje reza o nosso Salmo 64. Ouve, ó Deus, a voz do meu lamento, protege minha vida do terrível inimigo, esconde-me da conspiração dos maus e do montim dos malfeitores. Eles afiam sua língua como espada e atiram como flecha a palavra venenosa, para ferir o inocente às escondidas, para feri-lo de surpresa e sem risco. Eles se fortalecem com seu projeto maligno, calculam como esconder armadilhas, pensando quem vai descobrir. Inventam crimes e ocultam seus inventos, porque sua mente e coração não têm fundo. Deus, porém, atira flechas contra eles e ficam feridos de surpresa. Sua própria língua os leva à ruína, e quem os vê balança a cabeça. Então todo homem se atemoriza, proclama o ato de Deus à medida e medita em suas obras. O justo se alegra com o Senhor e nele se abriga, e os retos de coração se felicitam. Então nós temos aí no Salmo 64 uma súplica individual, né? Logo no início aparece para a gente essa súplica, uma pessoa... ele faz no começo já do Salmo 3 pedidos, né? Da forma dos verbos ouve, né? Protege e esconde, né? Ouve-me, protege minha vida e esconde-me, né? Então, mostra aí pra gente que o salmista, esta pessoa que aqui está passando por essa dificuldade, esse terrível conflito, clama a Deus para que ajude. Nós temos no Salmo 4 momentos distintos. O primeiro versículo, segundo e terceiro, depois de quarto ao sétimo, de oitavo e nono, e do 10º ao 11º. No primeiro momento aparece então ali a súplica, como havia dito. Ao mesmo tempo já se fala dos acusadores, daquelas pessoas então que tramam todo um conflito contra o salmista, né? As manobras que eles fazem para eliminar a pessoa, para eliminar o salmista. Então no primeiro momento nós vimos isso. No segundo momento descreve com mais detalhes a trama, a ação terrível dos inimigos contra esse inocente, né? Contra aquele então que escreveu esse salmo para nós. Temos ali uma imagem pesada, né? A imagem da espada, como soldados, né, que afiam a espada para a guerra, que atiram flechas, né? Assim são os inimigos, né, que afiam a língua e atiram flechas da palavra venenosa, né? Armam as armadilhas, né? Escondem e etc. Mostra para a gente aí a imagem de guerra, né? A imagem dos soldados, daquelas pessoas malvadas que querem destruir. A imagem tirada da vida de exército, né? Das flechas e armadilhas, etc., espadas, né? Então nos falam dessas imagens. Terceiro momento, Deus é comparado a um guerreiro que responde, é até interessante, né, notarmos isso, responde até com a mesma moeda, parece nos lembrar daquela lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente, né? Pagar com a mesma moeda, né? Mas nós vemos que Deus tem as suas façanhas para poder fazer com que o inimigo caia de verdade, né?
A língua deles, a própria que vai traí-los, não é verdade? A espada afiada se volta então contra eles, da verdade. Então o terceiro momento vai nos falar da ação de Deus a favor desse justo, desse inocente, desse salmista, contra então seus inimigos. E no quarto momento, introduz outros personagens que a princípio estavam calados porque estavam assustados com tudo aquilo, né? Então, vendo a ação de Deus, responde o Salmo para nós: todo homem se atemoriza, proclama o ato de Deus e medita em suas obras, como se estivesse então agora se envolvendo nesse conflito, né? Como se estivesse agora abrindo a cara ao tapa, né? Podemos assim dizer. Estava mostrando então agora seu rosto, né? E o justo se alegra com o Senhor e nele se abriga, encontra ali refúgio e não precisa temer de forma alguma. Então assim está organizado o nosso salmo. Como surgiu o nosso salmo? Por que surgiu o nosso salmo? Então nós vemos aí que o salmo ele fornece para nós muitos detalhes sobre conflitos, né, de injustos justos, né, de um injusto com um grupo de injustos, né, do justo com um grupo de injustos, provocando assim terror na sociedade, né, chamado de terrível inimigo, né, de maus, provocam aí tudo isso. O justo não ousa gritar porque seria perigoso. Então aparece para nós a imagem de um exército muito forte. O inocente está sozinho e pode ser morto a qualquer momento. Ali agora respira ou cheira um ar de morte, né? E os outros, os justos e retos de coração, são acuados. Então eles ficam cheios de pavor. Os outros, então, os justos, os de reto coração, né, ficam então acuados, cheios de pavor diante do estrondo que esse, entre aspas, exércitos injustos estavam causando, né? E armam calúnias, difamação, falso testemunho, conspiração contra eles, armadilha, terror. De fato, os injustos se agitam, né? Então eles ganham ainda mais força com isso quando se agitam. Não? A sombra da impunidade dos injustos. Né? A sociedade vai se corrompendo sempre mais. Então aí está um sinal, né, de como nós agimos, tanto no passado como hoje ainda acontece isso, né? A sombra da impunidade, os injustos vão tomando força. Né? Os malfeitores, os que perseguem, os que armam armadilhas, sempre vão tendo mais força porque ficam à sombra da impunidade. À primeira vista, isso parece pouco, né? Parece ser briga de palavras, né? Parece ali no Salmo, porque não fala assim de algo trágico, né? Mas até de briga de palavras pode nos parecer. Mas coloquemos na balança, né? Coloquemos nas mãos dos malfeitores o poder político. Coloquemos nas mãos do malfeitor o poder econômico, o poder, né, da informação e do controle. Coloquemos isso na mão deles, né? Demos a eles a carta branca, podemos assim dizer, né? Para eles fazerem e desfazerem o que bem entenderem. Então veremos os estragos que a injustiça ela pode causar numa sociedade. O estrago que pode causar na vida das pessoas quando fica a impunidade, ela fica corrompida, né? A justiça fica corrompida, né? Aí a sombra da impunidade, né? Isso nós vemos por aí, né? Quantas injustiças acontecem em nosso meio, acontecem em nossa sociedade, nada se fazem, a sombra da impunidade ficam também, né? E as relações vão se enfraquecendo, né? As relações sociais, né? As pessoas vão perdendo sentido, vão se acuando, né? Vão se escondendo, né? E etc, etc. Aí está a morte, né? Não precisa muitas vezes de ter guerra física, né? Para falar que a sociedade está morrendo, a sociedade está se perdendo, está se corrompendo. Não. A briga de palavras talvez muitas vezes é a morte mais maligna que existe, né? Quando os grandes tomam ali o controle de tudo, né? Tem a imprensa do lado, o poder, etc, 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 vão ganhando força, né? Aquilo que parece algo pequeno se torna um estardalhaço, né? E quem sofre são os inocentes, os pequenos, né? Então é nesse meio
que esse autor desse salmo, que o salmista vive numa sociedade assim, né? Impedido de clamar, impedido de gritar, pois há conspiração, pois há armadilhas de todos os lados, né? Resta para ele então gritar a Deus, para que Deus o atenda, o seu clamor, o seu murmúrio, a sua queixa, e possa então vir em socorro da sua vida. E aí então que entra o rosto de Deus. A princípio parece um Deus tão assim, né, porque fala que usa das mesmas armas, né? Mas na verdade o nosso Deus é um Deus que intervém, né? Proclama seus atos, né? Fazendo festa por se mostrar aliado do fiel. Né? O Salmo mostra que Deus não dorme, Ele não é surdo diante das indiferenças, né? É comparado até ao guerreiro, como o Salmo nos apresenta, intervém a favor da justiça, restabelecendo assim um equilíbrio, né, na ação, entre a ação e o defeito dos malfeitores, né? E ali está o rosto de Deus no rosto de Jesus Cristo, né? Conspiração que desde a infância, a paixão, a morte, a ressurreição aconteceu com ele, né? Conspirações, tramóias, ciladas, armadilhas, falas contrárias contra aquele que veio para ser vida, para dar a vida, para ser justiça, foi caluniado, né? Mas ele venceu. A sua vitória sobre a morte destruiu as injustiças. Destruiu as injustiças. Não foi calada a voz do Senhor. A morte do Senhor, a cruz do Senhor, foi o grito mais alto que já existiu a favor da justiça, né? E ele destruiu a morte com a sua ressurreição. Mostrou que escutou os clamores de várias pessoas, escutou o lamento de tantos injustiçados, ouviu os pedidos, né, expressos nas palavras de tantos evangelhos, tantas, né, que no evangelho nos mostra, protegeu a vida de todos, saciou fome e sede, até perdoou os inimigos. Perdoou aqueles que armaram contra ele, né? Então que nós possamos, a exemplo do Senhor Jesus, nos deixar tocar pela palavra do Senhor, que pede de nós justiça, clamor, né? Não sejamos indiferentes, né? À maldade, à ação maldosa das pessoas, né? Lutemos, gritemos, clamemos ao Senhor para que também venha em socorro da nossa humanidade, para que não possamos viver para sempre à sombra das impunidades. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.